Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje regressamos à parentalidade às lentes do Enneagrama para os últimos 3 tipos. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 101º episódio do teu podcast favorito. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Já conheces o meu livro Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama? Desvenda os segredos da tua personalidade com a sabedoria evolutiva dos Enneagramas. Este manual não é apenas um livro, é um espelho da alma humana que reflete as nuances dos 9 tipos de personalidade, cada um com as suas paixões, medos e desejos. Este manual é mais do que um guia, é um companheiro para toda a vida que ilumina o caminho para uma existência mais consciente, mais plena. No fundo, trazer-te um plano para tu viveres em pleno. Podes encontrar Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama, escrito por mim, Mário Portela, em todas as lojas da Amazon. E assim, hoje vamos abordar os últimos 3 tipos na parentalidade segundo o Enneagrama. É certo que te podes perguntar, mas afinal, porquê é que estamos a falar de Enneagrama e misturar com parentalidade? Qual é a vantagem? Será que é para eu descobrir o meu tipo de Enneagrama? Não necessariamente, mas também. Compreender o tipo de Enneagrama pode ajudar os pais a reconhecer as suas forças, os seus desafios inatos na parentalidade. Ao usares o Enneagrama como ferramenta de crescimento pessoal, de autoconhecimento, tu, como pai ou como mãe, podes trabalhar para transcender os aspectos menos saudáveis do teu tipo, criando um ambiente familiar mais equilibrado, mais enriquecedor para os teus filhos. Se ainda não sabes o teu tipo, certamente com os 2 episódios anteriores e este, vais conseguir identificar-te. E é importante que saibas que existem vários episódios sobre o Enneagrama aqui no Quem Cala Consente, que podes rever, que podes ouvir de novo ou pela primeira vez para aprenderes mais sobre o Enneagrama e o teu tipo de Enneagrama. Ou então, podes sempre ir à Amazon, onde podes encontrar o meu livro Além Personalidade e descobrir de forma detalhada o teu tipo de Enneagrama. Perceber que as interações diárias podem ser vistas com uma nova luz, permitir-te como pai, permitir-te como pessoa, responder de maneira mais consciente às necessidades emocionais e psicológicas tuas e dos teus filhos, em vez de só reagires automaticamente com base nos teus padrões habituais de comportamento. Por exemplo, um pai do tipo 1 pode aprender a relaxar algumas das suas regras e expectativas. Aprender a reconhecer que a perfeição não é sempre necessária e que cometer erros é uma parte vital do processo de aprendizagem de uma criança. Por outro lado, um pai do tipo 7 pode desenvolver estratégias para manter uma rotina mais consistente, garantindo que os seus filhos recebam uma estrutura estável, enquanto ainda encorajam a sua natural inclinação para uma exploração e aventura. Além disso, entender os tipos de Enneagrama pode ajudar os pais a identificar não apenas as suas próprias inclinações, mas também as tendências potenciais dos seus filhos. Isto pode promover uma maior empatia e compreensão, ajustando as expectativas e métodos de disciplina para melhor se alinharem com as disposições inatas das crianças. Por exemplo, um filho que é naturalmente um tipo 6 pode precisar de mais segurança e encorajamento para enfrentar os seus desafios, enquanto um filho tipicamente 3 pode precisar de ser lembrado de que é amado independentemente dos seus sucessos e conquistas. Utilizar o Enneagrama na parentalidade não é sobre rotular ou etiquetar, restringir crianças ou pais numa categoria fixa, mas sim sobre usar um conhecimento aprofundado das várias personalidades humanas para adaptar a abordagem educativa de forma a promover um bem-estar e o desenvolvimento integral dos filhos. E claro, ser mais felizes como pais.
E acreditem, não há dádiva maior que possamos dar a uma criança do que a presença cristalina de um adulto que não tem medo de se olhar, de crescer, que não tem medo de admitir os seus erros, de pedir desculpa, de recomeçar a cada dia que inicia passo a passo, sem problema nenhum. Que conhece a sua própria humanidade e que por isso pode abraçar com compaixão a humanidade dos seus filhos. Portanto, sejam estes pais, esses faróis de autenticidade num mundo sedento de máscaras, esses exploradores corajosos das nossas próprias profundezas, para que os vossos filhos saibam que não há sombra demasiado escura se existir a luz do amor paternal e maternal. O Enneagrama pode ser esse mapa para uma viagem interior, mas lembrem-se, o mapa nunca é o território. O verdadeiro guru, o verdadeiro mestre, está sempre dentro de nós. Está sempre nesse espaço de presença amorosa interna que se abre quando largamos as histórias, quando nos entregamos ao mistério de cada momento que passamos com os nossos filhos. Portanto, usem sim o Enneagrama, mas usem-no como um servo, não como um mestre. Usem-no para se libertarem, não para se limitarem. E, acima de tudo, confiem na vossa própria sabedoria profunda, essa que sabe amar os vossos filhos como ninguém, ou pelo menos como eles precisam a cada passo do caminho. Comecemos com a parentalidade dos 3 tipos que faltam. Parentalidade do tipo 7. O tipo 7 no Enneagrama é conhecido como o entusiasta, caracterizado pela sua vivacidade, otimismo, desejo constante de experiências novas e estimulantes. Estas pessoas são essencialmente motivadas pela necessidade de serem felizes, de planearem esta felicidade e de anteciparem atividades prazenteiras, evitando ao máximo o tédio e o desconforto emocional. Os indivíduos do tipo 7 possuem uma mente muito rápida, muito ágil, conseguindo pensar em várias ideias e possibilidades de maneira quase instantânea. São os mestres na arte de improvisar e de se adaptar, tornando-se muitas vezes excelentes em atividades que requerem inovação e criatividade. No entanto, o lado menos positivo destes tipo 7 pode revelar-se na sua tendência para a dispersão e até na dificuldade em manterem o foco em projetos de longo prazo, especialmente quando estes perdem o seu brilho inicial. A fuga de emoções negativas pode também levar a um certo nível de superficialidade nas suas relações pessoais, bem como uma possível indulgência em excessos, como forma de manter a mente constantemente estimulada e distante de sentimentos desagradáveis. Como pais, os tipo 7 tendem a ser extremamente liberais e encorajadores da independência e da exploração por parte dos seus filhos. A sua abordagem é geralmente não autoritária, permitindo criar um ambiente onde reina a positividade e a alegria. Estes pais esforçam-se muito por fazer com que a vida familiar seja uma aventura, repleta de atividades divertidas, aprendizagens estimulantes, momentos capazes. Contudo, podem enfrentar desafios quando necessitam impor limites ou quando a rotina diária exige consistência, estrutura, elementos para os quais os tipo 7 são geralmente impacientes ou desinteressados. A sua aversão ao conflito, à negatividade, pode também dificultar a gestão de momentos de disciplina que são necessários como pais, optando frequentemente por desviar ou ignorar o foco dos problemas em vez de enfrentá-los diretamente. Mas vejamos um exemplo prático. Imagina uma família onde o pai é tipo 7. Este pai planeia um fim de semana surpresa para toda a família, repleto de atividades ao ar livre, visitas a parques temáticos e até refeições em novos restaurantes para novas experiências. O objetivo é claro, garantir que todos se divertem e que há sempre algo emocionante para fazer. No entanto, no domingo à tarde, o filho mais novo começa a mostrar sinais de cansaço, de irritabilidade devido ao ritmo acelerado do fim de semana. Em vez de reconhecer que o filho precisa de descansar, um pai tipo 7 vai movido pelo instinto natural e sugere imediatamente uma nova atividade para tentar melhorar o humor do filho. E aqui se vê a dificuldade que o tipo 7 vai ter em lidar com o desconforto emocional dos outros, optando por criar distrações em vez de enfrentar a situação diretamente como ela é.
E neste caso, bastava proporcionar o descanso necessário. Este exemplo ilustra não só a generosidade e o amor pela vida que caracteriza os pais tipo 7, mas também os desafios que podem surgir ao tentar equilibrar a sua necessidade de estimulação constante com as necessidades emocionais e físicas dos seus filhos. Aprender a equilibrar estes aspectos pode ser uma jornada muito importante para os pais deste tipo no Enneagrama. Parentalidade do tipo 8. Os indivíduos do tipo 8 no Enneagrama são frequentemente percebidos como figuras de autoridade naturalmente dominante, cuja presença é quase impossível de ignorar. São indivíduos assertivos, fortes, confiantes, que valorizam a independência e frequentemente se veem como protetores dos que estão à sua volta. Os tipo 8 têm uma necessidade intrínseca de controlar o seu ambiente para evitar a vulnerabilidade, o que os leva a uma postura muitas vezes agressiva e combativa. A energia dos tipo 8 é expansiva, intensa. Eles têm uma capacidade inata para tomar decisões rápidas, especialmente em situações que exigem liderança, que exigem determinação. No entanto, essa mesma intensidade pode manifestar-se como impaciência ou insensibilidade quando sentem que o seu controlo está a ser desafiado ou quando percebem que há uma injustiça no ar. A justiça é de facto um valor central para os tipo 8 e eles frequentemente se encontram em posições onde lutam pelos direitos dos outros, não tolerando desigualdades ou abusos de poder. A sua honestidade é direta e muitas vezes crua, por vezes roçando a intimidação e a agressividade. No que diz respeito à parentalidade, os tipo 8 tendem a ser protetores extremamente dedicados e fervorosos. Eles encorajam a independência e a resiliência dos filhos, ensinando-os a ser fortes, autossuficientes. A sua abordagem é muitas vezes direta e focada na preparação dos filhos para enfrentarem o mundo real sem qualquer tipo de ilusões. Os pais tipo 8 valorizam a honestidade e a justiça e frequentemente estabelecem regras claras e expectativas bastante elevadas, esperando que os seus filhos as cumpram sempre. Eles podem ser excepcionalmente encorajadores quando os filhos mostram iniciativa, força, mas também podem ser demasiado exigentes e críticos quando sentem que os filhos não estão a atingir o seu potencial. Embora possam ser vistos como autoritários, os pais tipo 8 procuram ensinar aos seus filhos a importância de controlar o próprio destino, de defenderem os outros e se defenderem de situações adversas. O seu amor e proteção são inquestionáveis, é certo. Embora a sua necessidade de evitar a vulnerabilidade possa às vezes impedir a expressão mais aberta do afeto. Num exemplo prático, imagine uma família em que o pai é tipo 8. Durante um evento escolar, ele observa que o seu filho está a ser injustamente reprimido por um professor por algo que até não fez. O pai tipo 8, valorizando a justiça e a proteção, não hesita em intervir, muitas vezes da forma errada. Ele dirige-se ao professor de maneira direta, assertiva, explicando a situação e defendendo vigorosamente o seu filho. Ele não só procura esclarecer o mal-entendido, como também assegura que tais injustiças não se vão repetir, mostrando ao filho como é posicionar-se de forma firme, justa, em situações adversas. Este exemplo ilustra como o tipo 8 utiliza a sua assertividade, a sua autoridade, o seu senso de justiça para proteger e ensinar valores importantes aos seus filhos. Embora as suas ações possam ser muitas vezes percebidas como agressivas por alguns, os tipo 8 são movidos por um profundo desejo de proteger aqueles que amam e de corrigir erros percebidos. E esta, sim, é a grande batalha interna de um tipo 8 de controlar estes excessos que, inevitavelmente, em situações adversas, podem causar o efeito oposto nos seus próprios filhos. Parentalidade do tipo 9. E chegamos à vez do último tipo do Enneagrama, o pacifista. O tipo 9 no Enneagrama é conhecido como o pacifista devido à sua preferência em manter a harmonia e evitar o conflito a todo custo. Estes indivíduos são tipicamente receptivos,
tranquilos, bons ouvintes, o que os torna muito queridos nos seus círculos sociais. A sua capacidade de entender diferentes perspectivas faz deles excelentes mediadores. Os 9 tendem a valorizar a paz interior, o conforto, frequentemente procurando evitar situações que possam provocar desconforto emocional. Esta extrema busca pela paz pode, contudo, levar à complacência e a uma certa resistência à mudança, especialmente se perceberem que a mudança pode resultar em tensão ou discórdia. A dificuldade com decisões e a tendência para a procrastinação são traços comuns neste tipo, muitas vezes devido ao seu receio de tomar partidos ou de desagradar os outros. Os 9 podem também ter dificuldade em expressar as suas próprias necessidades e desejos, optando por se submeterem às vontades dos outros para manter um ambiente de harmonia e paz. Como pais, os 9 são extremamente acolhedores e apoiantes, proporcionando um ambiente familiar muito harmonioso, estável, pacífico. Eles tendem a ser pais calmos que evitam o conflito, ensinando os seus filhos a valorizar a paz e a compreensão mútua. Esta abordagem pode criar uma forte sensação de segurança, de pertença à família por parte destas crianças. Contudo, os 9 podem lutar para impor limites firmes, dado o seu desconforto com a confrontação. Esta dificuldade em manter a disciplina pode, por vezes, levar a que as crianças não desenvolvam uma compreensão adequada das regras e das consequências. Por isso é importante que os 9 se esforcem por comunicar claramente as suas expectativas e as razões por detrás das regras que estão estabelecidas. Os 9 também têm uma capacidade natural de acalmar situações tensas, o que pode ser extremamente benéfico em conflitos familiares. Eles ensinam os seus filhos a resolver problemas de maneira pacífica e a considerarem os seus sentimentos e os sentimentos dos outros na resolução das disputas. Ainda assim, muitas vezes, os 9 transmitem uma necessidade de que os seus filhos sejam complacentes e até submissos. E esta é a grande batalha dos 9. Imaginemos uma situação em que o pai do tipo 9 se depara com um conflito entre 2 filhos adolescentes. Chamemos-lhe o Miguel e a Ana. O Miguel está irritado porque a Ana usou o seu computador sem pedir permissão, o que resultou na perda de alguns trabalhos escolares que não estavam gravados. Como um típico tipo 9, o pai poderia inicialmente tentar ignorar o conflito, e isso já seria um grande erro do tipo 9. O tipo 9 pode tendencialmente esperar que os filhos resolvam a situação entre si para evitar ter de intervir e possivelmente agravar a situação. Contudo, os tipo 9 têm que perceber que um conflito está a escalar. Este pai vai ter mesmo que intervir, de forma a estabelecer uma nova harmonia. O pai chama ambos para uma conversa tranquila na sala de estar, onde cada um tem a oportunidade de expressar os seus sentimentos e perspectivas. O pai escuta atentamente, sem interromper, validando os sentimentos de cada um e mostrando compreensão. Depois, delicadamente, parte que já custa aos tipo 9, sugere soluções que considera justas, como por exemplo a reposição do tempo perdido do Miguel e um pedido de desculpas por parte da Ana, enquanto vai enfatizando a importância de se pedir permissão antes de usar as coisas do outro. Ao final da conversa, este pai reforça a importância da comunicação aberta e do respeito mútuo dentro da família e consegue que ambos os filhos se comprometam a ser mais considerados no futuro. Assim, não só ele resolve o conflito de maneira pacífica, mas também fortalece os laços familiares. No entanto, temos de nos lembrar que na grande maioria das vezes, um tipo 9, este pai, vai simplesmente ignorar para evitar o conflito. Efeitos da parentalidade. E assim está. Após explorarmos as paisagens parentais dos tipos 7, 8 e 9 do Enneagrama, é hora de voltarmos o nosso olhar para os filhos que crescem sob a influência destes pais. Vimos como os pais tipos 7, com o seu entusiasmo contagiante, a sua fome por novas experiências, podem por vezes criar um ambiente caótico e imprevisível para os seus filhos. Examinamos a liderança forte e por vezes dominadora dos pais tipo 8, que podem deixar
pouco espaço para a vulnerabilidade e individualidade dos filhos, e até contemplamos a presença tranquila, mas por vezes ausente dos pais tipo 9, que pode levar a que os filhos se sintam negligenciados ou pouco estimulados. Então, como é ser filho destes pais? Como é ter pais 7, 8 e 9? Que dons e desafios únicos moldaram o caráter destas crianças? Uma criança com pais tipo 7 crescerá num mundo de possibilidades infinitas, onde a aventura estará sempre à espreita na próxima esquina. Aprenderá a abraçar a mudança, a ver a vida como um banquete de experiências a saborear. Mas poderá também lutar com o sentimento de dispersão e de nunca se aprofundar verdadeiramente em nada. Imaginemos esta criança sempre a saltar de hobby em hobby, de grupo de amigos em grupo de amigos, talvez até de escola em escola, consoante as mudanças de interesses dos pais. Estará sempre em busca da próxima novidade excitante, da próxima distração, das sombras interiores que ele teme enfrentar. O seu desafio será aprender a valorizar a constância, a disciplina, a profundidade. A ver que, por vezes, é nos compromissos de longo prazo, nos relacionamentos sustentados, que se encontram as maiores alegrias e os crescimentos mais transformadores. Se esta criança o conseguir, o seu espírito aventureiro e capacidade de renovação constante serão fontes inesgotáveis de alegria, de resiliência para si e para aqueles que o rodeiam. Já uma criança com pais tipo 8 aprenderá muito cedo que o mundo é um lugar de fortes e de fracos, onde é preciso lutar pelo seu lugar ao sol. Crescerá com uma força e assertividade invejáveis, certo, sempre pronta a defender as suas posições e aqueles que ama, correto. Mas poderá também lutar com uma armadura emocional rígida, uma dificuldade em mostrar ou até mesmo sentir vulnerabilidade. Imaginemos esta criança como um líder natural num recreio, sempre a organizar os jogos e a distribuir papéis e regras, talvez até ameaçando aqueles que desafiarem as suas regras. Imaginemos esta criança como o protetor feroz dos mais fracos, enfrentando valentões muito maiores, com os punhos cerrados e o queixo erguido. Tudo isto para provar a si mesma e ao mundo dele que é forte, que não precisa de ninguém e que nunca poderá ser magoada ou controlada novamente. O grande desafio desta criança será em aprender a baixar a guarda, a pedir e aceitar ajuda, a ver a vulnerabilidade como coragem e não como uma fraqueza. A usar a sua imensa força não para dominar, mas para erguer e capacitar os outros. Se o conseguir, a sua coragem, a sua tenacidade, o seu instinto protetor vão ser bênçãos inestimáveis para um mundo tão necessitado de verdadeira liderança compassiva. E por fim, temos a criança com pais tipo 9. Ela vai crescer num ambiente estável e acolhedor, onde as necessidades de todos têm igual peso e os conflitos são evitados a todo custo. Ela vai aprender o valor da empatia, da aceitação, da harmonia, mas poderá também lutar com o sentimento da invisibilidade, da negligência, de não saber bem quem é ou o que quer para lá de se encaixar e manter a paz. Imaginemos esta criança sempre a mediar as disputas entre os amigos, entre os irmãos, entre as pessoas, sempre a ceder, a sua vez, o seu brinquedo favorito para evitar mais um conflito. Talvez tenha dificuldade em expressar preferências, em expressar opiniões fortes. Talvez vá a flutuar com a maré das vontades dos outros. Tudo isto para não criar ondas, para não perturbar a almejada harmonia, mesmo à custa da sua própria voz e presença. O seu maior desafio será aprender a abraçar o desconforto do conflito, a definir e defender os seus limites e desejos, a ver que, por vezes, é no atrito que nascem as mais belas faíscas de autenticidade e conexão. Se ela o conseguir, a sua capacidade de aceitação incondicional e perspectivação de todos os lados serão dádivas preciosas para um mundo tão polarizado e reativo. E assim, queridos ouvintes do Quem Cala Consente, cada criança é um universo de potencial, de desafios. Um universo tão único como as impressões digitais. E cada uma carrega dentro de si os ecos da jornada dos pais, as marcas belas e sombrias do seu tipo de enneagrama, tanto do pai como da mãe, dos seus progenitores, dos seus cuidadores, daqueles que fazem parte do seu crescimento.
Como pais, o nosso papel não é moldar os filhos à nossa imagem, não é protegê-los das adversidades. É sim ser faróis conscientes na jornada deles, ajudando-os a navegar tanto a luz como a sombra, com cada vez mais consciência, com cada vez mais compaixão, com mais entendimento. Por isso, que nós possamos usar as lentes do Enneagrama não para encaixar os nossos filhos em caixinhas limitantes, mas para honrar a nossa natureza essencial e honrar a natureza essencial dos nossos filhos. E isto enquanto os guiamos para uma maior expressão deles mesmos, para que eles possam gradualmente transformar as amarras do tipo em asas da liberdade, para que possam voar alto na direção de um brilho mais único, de um brilho mais humano, na direção de contribuírem singularmente para a sociedade em que nós estamos. E que neste processo também nós, pais, possamos reencontrar a criança ferida e sábia que está dentro de nós. E que juntos, todos juntos, como uma família, possamos, passo a passo, dia a dia, co-criar um futuro onde cada alma possa cantar livremente a sua própria nota e depois todos juntos compor uma bela sinfonia humana, coisa que é tão rara nos dias de hoje. E assim, vamos terminar a temática da parentalidade no Enneagrama. Não sem antes eu te recordar que se quiseres ir mais ao detalhe e quiseres saber mais sobre o Enneagrama, o teu tipo e como lidar com isso, como transformares e caminhares cada vez mais para um plano para tu viveres em pleno, tu podes consultar o meu livro Além Personalidade, que está à venda nas lojas da Amazon, ou então, se não encontrares, entre em contacto comigo e tratamos do assunto. Obviamente que ele tem um custo, mas o que não tem custo e está gratuitamente disponível para ti são os episódios anteriores do Quem Cala Consente, onde te explico ao detalhe cada tipo do Enneagrama. Por fim, resta-me perguntar-te: e tu, que tipo és? Identificas-te com o que te falei sobre a parentalidade à luz do Enneagrama? Já viste um novo caminho que podes desenhar para tornar mais saudável e consciente o teu processo? Se sim, felizes serão as tuas crianças. E feliz também estou eu, e devo agradecer-te profundamente por teres acompanhado mais uma temática aqui no Quem Cala Consente. E é por aí estar que te agradeço profundamente, assim, polvilhado com um sorriso. De resto, falta-me apenas pedir que partilhes, que comentes, que interajas mais com o Quem Cala Consente. Qual é a temática que queres ver versada aqui? O que é que queres que o Quem Cala Consente aborde? Conta-me tudo, contacta-me, diz-me de ti, porque já sabes que quem cala, consente. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito